Olá, meus amores, olá, minhas amoras! Começamos mais uma semana aqui juntinhos no YouTube. Estou muito feliz de continuar aqui com vocês, tá? Infelizmente ainda estamos longe, mas pelas notícias que estamos vendo, logo logo estaremos juntos se todo mundo concordar, se todo mundo ficar quietinho em casa. Então, hoje a gente vai continuar o romantismo português. Eu vou revisitar com vocês as fases, vou explicar de novo para não ficar nenhuma dúvida e a gente vai ver os três principais autores do romantismo português. Com esses três principais autores, a gente fecha o romantismo português e na semana que vem a gente inicia o nosso romantismo, o romantismo brasileiro. Aí eu vou ficar umas 2, 3 semanas falando dele, porque ele é muito complexo, ele é muito legal e vai ter muita história. E eu sei que vocês gostam de história, tá bom? Então, antes da gente começar, antes de eu ficar falando um monte aqui, comenta aqui que eu gosto que comente, eu fico feliz, ok? Segue o canal, tá? E dá curtir, não esqueçam, tá bom? Então, vamos começar o nosso romantismo português. Tá? Meus amores, o romantismo português, ele é dividido em 3 fases. Lembra que eu falei das fases da semana passada? Tá? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai reviver as fases, eu vou mostrar como as fases se organizam, aí a gente vai começar os autores, tudo bem? Então vamos lá. A primeira fase tem como grandes escritores o Almeida Garrett, tá? Não é Garrett, é Garrett, e o Alexandre Herculano. E sempre que a gente tem uma era literária dividida em fases, a gente vai perceber que a primeira fase, ela ainda tem resquícios das fases anteriores, tá? Isso vale até a gente chegar no modernismo. No modernismo isso já não vale. Mas isso vai valer no romantismo, tá? Isso vai valer no romantismo brasileiro. Então essa primeira fase é uma fase que ainda tem características árcades dentro dela, tá? Então a gente vai ver esses resquícios árcades, a gente vai ver a questão do bucolismo, a gente vai ver a questão do campo, tá? Dos temas, volta e meia esses temas ainda se apresentam, mesmo não sendo mais arcadismo, tudo bem? A gente vai ver a influência neoclássica, a palavra neo sempre refere-se ao novo, então é o novo clássico. Esse novo clássico é aqueles elementos clássicos que eu falei lá no classicismo. Lembra? Racionalidade, simplicidade, clareza, que são elementos, que são características do arcadismo, ok? Então a gente vê essa influência dentro dessa primeira fase. O romantismo ele ainda não se desgarrou, ele não se separou totalmente do arcadismo que está finalizando, que está regredindo. Tudo bem? A gente vai ver a presença do nacionalismo, orgulho da nação, tá? Então se eu sou nacionalista, eu tenho orgulho da nação a que eu pertenço, tá? No caso, um orgulho muito bonito e muito bem trabalhado de Portugal. Eles falam com muito orgulho e com muito amor, com muito carinho sobre a nação portuguesa. E quando a gente fala de primeira fase do romantismo, a gente precisa lembrar que a mulher é idealizada, então não é uma mulher real, não é uma mulher que erra, não é uma mulher que comete tropeços ao longo da vida, é uma mulher perfeita. Tá? Além de ser uma mulher perfeita, essa mulher muitas vezes, em muitas obras, ela está distante. Por isso que ela é idealizada, porque ela não é alcançável, tá? Então eu crio essa mulher que é perfeita, essa mulher que não erra, porém essa mulher está longe de mim. Eu tenho uma relação de idealização, sabe? Isso acontece muito com a gente. Quando a gente fica imaginando um boy, um crush, um arroba, e a gente imagina ele perfeito ou ela perfeita, tá? E quando a gente se aproxima, a gente não vê muito assim, a gente fala, não era bem assim, eu imaginava um pouquinho melhor. Isso é a idealização, tá? A gente faz muita idealização, infelizmente. Tudo bem até aqui? Então agora a gente vai seguir para a segunda fase para a gente ir relembrando. A segunda fase tem como principal autor o Camilo Castelo Branco
E essa segunda fase a gente chama de fase ultra romântica. Se ela é ultra, ela é o exagero, tudo bem? Então ela é uma fase de extremo exagero. O que é uma pessoa exagerada? O que é uma coisa exagerada? É uma coisa que extrapola, ok? Então a gente vai ver que o romantismo, o sentimentalismo, ele vai extrapolar. E quando ele extrapola, ele passa a ser conhecido como o mal do século. Por que ele era considerado o mal do século? Porque o ultrarromantismo, meus amores, ele foi visto com muito maus olhos dentro da sociedade. Por que, Marina? O que tem a ver isso? É apenas uma obra. Então, não é bem assim, tá? O ultrarromantismo, ele traz com ele sentimentos extremamente negativos, extremamente passionais. Passionais é o exagero, tá? E esses sentimentos, em algumas obras, eles vão ser associados com desejo de morte, ok? Com desejo de encerrar a vida devido a um amor mal sucedido, devido a um amor que não se concretizou. Por isso, para muitas pessoas e para parte da sociedade, esse ultrarromantismo, esse ultrasentimentalismo, esse excesso de sentimento, excesso de paixão, excesso de amor, pode se tornar algo negativo. Por isso ele era chamado de mal do século. Tudo bem? Então a gente sabe que a segunda fase é a fase mais lá em cima, onde tem maior número de sentimentos, onde os sentimentos são mais fortes, ok? Por isso que é ultra. Tudo que é ultra é excesso, tá? Então a segunda fase a gente também chama de fase ultra romântica. Tudo bem? Vamos continuar. Aí a gente chega na nossa terceira fase, que é marcada pelo Júlio Diniz, e é uma fase onde o ultrarromantismo da segunda fase já começou a cair, tá? As pessoas, os artistas, não estão escrevendo mais dessa forma, tá? Eles já estão remodelando o seu sentimento, remodelando a sua forma de escrita, tá? Então a gente vai ver que começa a aparecer traços de espontaneidade, tá? Então, traços corriqueiros, traços cotidianos, traços comportamentais do dia a dia começam a aparecer. Então, já é uma poesia, já é uma prosa muito mais espontânea, corriqueira do dia a dia. E essas características, elas vão se apresentar de uma forma realista. E a gente sabe que a próxima era literária é o realismo, tá bom? Então a gente já começa a perceber uma mescla da fase literária atual, romantismo, com a próxima fase literária, o realismo. Eles começam a se mesclar, eles começam a se conhecer. E eles começam a se mostrar presentes um no outro, tá? Então a gente vai ver que, como esse excesso de sentimento da segunda fase começou a cair, quando a gente retira o sentimentalismo, a gente caminha para o lado do racionalismo. Então essa fase, já que ela é decadência do ultrarromantismo, ela é uma fase muito mais racionalista. Porque o racional combina com o real. Então, os artistas dessa época e que seguem essa fase, eles vão olhar a realidade, o cotidiano, o dia a dia, as pessoas, de uma forma extremamente racional. Eles não vão idealizar, eles não vão exagerar. Então, eles são diferentes e bem contrários das duas fases anteriores, porque eles olham o ao redor deles e eles olham tudo que eles vão escrever e a obra deles de uma maneira muito mais racional do que a primeira e a segunda fase.
Tudo bem até aqui? Então, para a gente entender como que funciona as fases, eu fiz esse maravilhoso desse gráfico, tá? Os professores e as professoras de exatas que não assistam esse vídeo, tá, gente? Mas é só para a gente entender, tá? Então, nesse eixo é o sentimento. Quanto mais alto, maior o nível de sentimentalismo, de exagero sentimental, tá? Já nesse outro eixo, no eixo de baixo, é os anos passando, tá? Então, aqui é o início do romantismo, aqui já é o final, tudo bem? Então, os anos vão passando. Então, a gente vê que essa primeira fase surge aqui no começo do romantismo, tá? Ela tem um nível intermediário de sentimento, tá? E essa segunda fase vai subindo, 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 até ela se transformar na segunda fase, que é o meio do romantismo, tá? Nesse meio do romantismo, a gente tem um excesso de sentimento, ó, tá lá em cima, tá? Por isso que é ultra romântica. E depois a gente percebe que esse movimento vai caindo e vai se aproximando da terceira fase. Então, o nível de sentimento vai caindo, tá? Isso com o passar dos anos. Tudo bem até aqui, meus amores? Deu para entender? Ficou claro para todo mundo? Então, tá bom. Agora, a gente vai ver os 3 principais autores do romantismo em Portugal. Vou falar um pouquinho da vida deles e vou falar sobre as principais obras deles. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro autor que a gente vai ver é o Almeida Garré, tá? O Almeida Garré nasce em 1799 e morre em 1854. Almeida Garré foi um menino, um jovem que teve um nível educacional muito grande. Por quê? Ele teve uma educação completa. O que significa ter uma educação completa? Ele é um indivíduo que vai até a universidade, ele chega até a universidade. Sabemos que nessa época, tá, chegar até a universidade era um privilégio destinado a poucos, tá? Homens ricos, brancos, tá? Então, o Almeida Garré, ele tem todo esse nível educacional, ele teve tutores, ele teve professores, e isso dá a ele uma base de conhecimento muito grande, tá? Além disso, ele sofreu um exílio, tá? O exílio é quando você é convidado a se retirar do país. Geralmente, o exílio acontece por ordem do governo da ocasião, tá? Então, por ordem do chefe do estado, tá? Então, pessoas que não estão de acordo com as ideias do estado, mais do governo, do estado não, que não estão de acordo com as ideias do governo, são convidadas a retirar. Sabemos que exílio é uma prática muito feita em ditaduras, tá, gente? Em democracias como a que nós vivemos, nós temos a liberdade de expressar as nossas opiniões. Porém, em ditadura não existe essa opção. Então, o Almeida, ele foi exilado, ele ficou muitos anos exilado, ele ficou de 1823 até 1831, tá? E ele teve o exílio em 2 países, na Inglaterra e na França. Sabemos que a França é o berço do romantismo, tá? Então, durante esse exílio, Almeida Garré vai beber muito dessa fonte e vai estudar muito aprofundado o romantismo francês, tá? Então, várias das obras do Almeida têm uma certa inspiração francesa, tudo bem? Gente, o Almeida Garré também faz parte de cargos políticos, ele tem uma posição política, tá? Quando ele volta do exílio, ele assume esses cargos políticos. Ele faz uma poesia histórica. O que é uma poesia histórica? É uma poesia com caráter histórico, tá? Então ele vai mesclar na sua poesia, na sua obra, a história verdadeira com as suas histórias inventadas, tá? Então, um belo exemplo disso é quando a gente pega Escravizaura, a novela, que todo mundo lembra, tá? A história da Escravizaura é uma história inventada, ok? Porém, ela tem um plano de fundo histórico, um momento do Brasil. Várias novelas da Globo estão fazendo novelas históricas, tá? Tô tentando lembrar do que tá passando agora com o Caio Castro. Não lembro o nome, gente, desculpa, mas ela é uma novela histórica,
tá? Tem várias novelas e várias obras que têm esse fundo histórico. Filme, então, tá? Série, tá? É muito utilizado isso, porque você consegue colocar a pessoa que está assistindo e os personagens em certas localidades. Então, a menina que roubava livros, que se passa na Segunda Guerra Mundial, tá? Resgate do Soldado Ryan, tá? A gente tem um monte. E poesia ultrarromântica. Almeida Garré faz parte da segunda fase do romantismo português, tá? Então ele tem uma poesia ultrarromântica. Vamos ver agora algumas obras do Almeida para a gente entender melhor. Uma das grandes obras do Almeida é Frei Luís de Souza, que foi publicado pela primeira vez em 1844, e a gente já percebe aqui na descrição do livro que o Frei Luís de Souza é inspirado na vida de Dom João de Portugal. Aqui o conceito histórico entrando, é onde a história se mescla com a história inventada, tudo bem? Frei Luís de Souza é um drama, tá? Então tem a questão do sentimento, muito dramático, extremamente clássico e histórico, tá? Tudo bem até aqui? A próxima é Viagens da Minha Terra, que é uma das principais obras, acredito que a mais conhecida, tá? Publicada em 46, 2 anos depois. Então a gente percebe que ele tem um ritmo de escrita bem rápido e um ritmo de produção também muito rápido. A Viagem da Minha Terra é uma narrativa de viagens. O que é narrativa de viagens? É um livro que vai contar sobre várias viagens, tá? Então, viagens que o Almeida foi fazendo ao longo da sua vida, ele transforma essas viagens em histórias, no enredo do seu livro, tá? A gente percebe a presença muito marcante de intertextualidade dentro do Viagens na Minha Terra. O que é intertextualidade? A presença de outros textos, de outras referências dentro do meu texto. Então, para um leitor mais atento ou para um leitor que já tem uma base literária um pouco mais aprofundada, essa intertextualidade é muito nítida. Então a gente vê que o Almeida Garré, ele meio que bebe de inspiração de outros autores. Um outro autor que vai fazer muito isso, e nesse eu vou fazer uma aula só para ele, que é o Machado de Assis, tá? Ele também tem a presença de uma grande intertextualidade, tudo bem? E a gente vai ver também a presença de muitos dramas, tá? Então, drama é um gênero, tudo bem? E a gente vai ver a presença desse drama dentro do Viagens na Minha Terra. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir, meus amores. A próxima é Folhas Caídas, publicada em 53, que é uma coletânea de poemas, tá? São poemas que o autor escreveu ao longo de sua vida, por isso é uma coletânea, tá? E essa coletânea fala dos poemas que o Almeida Garré escreveu para os amores que ele já viveu ao longo da vida, tá? Então, para as pessoas que escrevem poemas, tá? Guardem esses poemas, quem sabe isso não pode virar um belo de um livro, tá? Então, a gente vai ver que esses amores vão ser inspiração para esses poemas, e esses poemas têm tons de desespero, de tristeza, tá? Então, a gente percebe já um tom mais desesperado, um tom mais triste, mais melancólico, tá? Tudo bem até aqui? Então, tá bom. Com isso, a gente finaliza o Almeida Garré e a gente vai para o próximo, que é o Alexandre Herculano, tá? O Alexandre Herculano nasce em 1810 e morre em 1877, tá? E o Alexandre Herculano, ele é, além de romancista, além de escritor, também um excelente historiador, tá? Então a gente já percebe, só olhando a história dele, tá? Que a história de Portugal, a história das nações vai estar presente dentro das suas obras, porque ele tem esse conhecimento. Então é óbvio que vai estar presente, tá? Que vai influenciar uma coisa na outra. Tudo bem? Ele também é exilado e ele também vai para a França, tá? Então ele também vivencia o romantismo francês e ele se inspira nesse romantismo.
Ele é assessor da Biblioteca Pública do Porto, tá? Então ele tem um cargo extremamente importante para a época, tá? Então ele gerenciava a biblioteca pública da cidade do Porto, tudo bem? Ele tem ideias extremamente liberais, então ele apoia o liberalismo, tá? Então se ele apoia o liberalismo, ele é contra a intervenção do Estado na economia, ele acredita em regimes mais populares não, com maior participação popular, tá? Então o liberalismo, ele vai um pouco contra a monarquia e as ideias da monarquia de intervenção do Estado, tá? Na economia. E ele vai fazer também romance histórico. Então são histórias, tá? Com esse passado histórico. Tudo bem até aqui? Então vamos ver as principais obras de Alexandre Herculano. A principal obra, e a que eu vou falar hoje com vocês, é Eurico o Presbítero, tá? Eurico o Presbítero foi publicado em 1844, tá? É um romance histórico, tá? Então é um romance que mistura o enredo fictício com o enredo histórico, tá? E ele vai falar de um amor negado. Então um amor que não conseguiu ser desenvolvido, um amor que foi proibido. E esse amor proibido dentro da história vai gerar uma revolta no personagem principal muito grande, tá? E essa revolta, ela vai crescer e até o momento que ela vai explodir e que vai entrar em contraste a questão da igreja, porque o personagem principal, quando ele tem esse amor negado, ele entra para o clero, tá? E em relação com o amor, só que ao mesmo tempo que ele tá no clero, que ele agora é celibatário, que ele é um padre, um presbítero, ele também continua amando. Mas esse amor foi negado e ele tem ódio. Então a gente vê os contrastes de sentimentos, a gente vê a grande mescla que esses personagens têm de sentimento e a gente vê a profundidade sentimental. Então não são personagens rasos. O que são personagens rasos? Personagens rasos são aqueles personagens que não têm muito sentimento, tá? Que ele não é muito aprofundado. Então a gente conhece as ações deles, mas eles não têm grandes cenas sentimentais. Aqui não. Aqui os personagens são extremamente profundos e a gente consegue observar o interno desses personagens. Tudo bem? E ele vai falar sobre a questão celibatária. E por causa dessa questão celibatária, o livro foi bem polêmico na época, tá? Porque ele coloca em xeque essa questão do celibato dos padres, tá? Do clero da Igreja Católica. Então, até que ponto o celibato é válido, ele não é válido, tá? Então ele vai questionar elementos da Igreja Católica que até o momento ninguém tinha questionado, tá? Então isso torna o livro extremamente polêmico, porém é um livro maravilhoso, um livro muito, muito bom. Tudo bem? E a gente caminha para o último, que é o Camilo Castelo Branco, tá? Camilo Castelo Branco nasce em 1825 e morre em 1890, tá? Camilo Castelo Branco é órfão, ou seja, não conhece pai e mãe, tá? Ele é criado por parentes, tá? E logo que ele atinge uma idade, ele vai para outra cidade para estudar. E nessa outra cidade ele passa a ter uma vida extremamente boêmia. O que é uma vida extremamente boêmia, Marina? Uma vida que é regada a bares. Bares, noitadas, bebidas, tá? Festas. Isso é uma vida boêmia, tá? Além de ser escritor, Camilo também era jornalista, tá? Então ele exerce a carreira de jornalista também. E ele cria, muito por causa do jornalismo, um estilo fraseado. O que é o estilo fraseado? É quando os personagens eles têm frases, jargões, tá? Então frases que volta e meia eles estão falando. Então quando a gente analisa o sai de baixo, toma lá daqui, tá? Programas de humor geralmente utilizam o estilo fraseado. O Zorra Total utilizava muito. Tudo bem?
Então é quando o personagem tem aquela frase marcante, tá? E a frase vai ser repetida muitas vezes ao longo das histórias. E caricaturado. O que é caricatura? Caricatura é quando eu pego uma característica do personagem ou da pessoa e eu extrapolo essa característica, tá? Então vamos usar a tia Marina aqui, tá? Que todo mundo conhece, todo mundo tá assistindo. Se não conhece, prazer, Marina, tá? Que vão pensar em mim, tá? E vocês pensam em vocês aí. Que característica minha, tá? Pode ser física, pode ser de jeito, se destaca. Primeiro, meu tamanho, que eu sou muito pequena. Então, provavelmente, numa caricatura eu seria minúscula, tá? Talvez minha voz, que é muito alta, então ela contrapõe com o meu tamanho minúsculo. Talvez o uso dos palavrões, que na sala eu falo muito mais do que aqui, tá? Então, eu pego essas características e eu extrapolo. Eu falo que um excelente exemplo de caricatura é o Léo Stronda, tá? O Léo Stronda, ele pega a caricatura, o personagem, na verdade, o personagem da pessoa que vai muito na academia, tá? Do famoso maromba, e ele extrapola essas características quando ele bate o frango no liquidificador, tá? Quando ele grita fazendo exercício, tá? O Bambam também tem essa característica, tá? Então tudo isso é construção de uma caricatura, tá bom? Depois vocês me escrevem aqui pessoas que vocês lembram caricaturados, tá? E ele é considerado ultra romântico, tá? A principal obra do Camilo Castelo Branco, gente, é o famoso livro Amor de Perdição, que fez um sucesso estrondoso, tá? Publicado em 62, em 1862. E no livro a gente vê a presença da melodramaticidade, tá? Ou do melodramático. O que é isso? Agora para tudo, tá? Quem assistiu novela mexicana já com a avó, com a mãe, com o pai, com o namorado, com a namorada, vai saber o que eu tô falando. O melodrama, tá? É o exagero do drama, tá? Então é as novelas mexicanas. As novelas mexicanas, elas têm muito melodramaticidade, tá? Vamos supor, imagino que todos vocês assistiram Rebelde Mexicano. Se não assistiu, tem que assistir, gente. Ou o Usurpador acho que é mais comum, tá? Na Usurpadora, quando a Paola, ela bate na Paulina, a Paulina sofre e ela faz cara de coitada. E nossa, ela é arremessada 5 metros, como se o tapa fosse de não sei quem, tá? Então ela chora. Tudo isso é o melodramático, tá? É o exagero de emoções. É muito forte nas culturas latinas, tá? A gente é melodramático. Então a gente briga, a gente grita, tá? Todo mundo tem um amiguinho ou uma amiguinha que é muito melodramático, tá? Então, por causa desse melodrama, a gente vai ver que é muito passional. Tem o exagero do sentimento muito, muito forte, tá? Então, o que vai falar o Amor de Perdição? Vai falar muito sobre as convenções sociais. E essas convenções sociais, o que significa convenções sociais? Rico casa com rico, pobre casa com pobre, as classes não se misturam, ou famílias que são brigadas não se misturam, tá? Por isso, Amor de Perdição é inspirado em Romeu e Julieta, tá? Romeu e Julieta, gente, é um grande drama romântico, tá? Gente, que é mais dramático do que dois namorados que são de famílias mega tretadas e começam a se apaixonar e começam a namorar escondido e a família vai atrás deles e o primo mata o outro primo e começa a ter sangue no meio e eles decidem fugir. E quando eles fogem, eles têm a ajuda de um padre, tá? E o mensageiro não chega a tempo e quando o Romeu vê a Julieta morta, ele se mata porque ele não consegue viver sem ela. Aí quando a Julieta acorda, ela vê o Romeu do lado morto, ela também se mata. Gente, extremamente exagerado, extremamente dramático. Tudo isso é o melodrama, tudo isso é a passionalidade, tá? Então, Amor de Perdição vai falar sobre essas convenções sociais e vai se inspirar muito em Romeu e Julieta. A história aparece bastante. Tudo bem, meus amores? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, não tem problema. Coloca a pergunta aqui embaixo ou me manda, tá? Só não fica com a pergunta.
Um beijo pra vocês, fiquem em casa, porque se a gente ficar em casa, logo logo a gente tá junto, tá bom? Estou com saudade de dar aula pra vocês, de bater papo, de fofocar no final da aula, tá? Mas logo logo a gente tá junto. Cuidem de vocês, cuidem dos seus. Um beijo e até semana que vem.